O que acontece então com o seu loop se além daquela aproximação que nós fizemos, que ele é muito curto, ou seja, que ele tem corrente constante, se você continua assumindo corrente constante, mas se você começa a imaginar que o raio dele é maior do que aquele que nós imaginamos. O que acontece? Ou seja, o raio dele já não é tão pequeno, não necessariamente é tão pequeno. Existe essa condição aqui, eu vou mostrar diretamente no Balanis porque as equações são relativamente complicadas. Quando o raio é menor do que esse valor, 0.032 lambda, a gente até pode considerar que a corrente seja constante. Acima disso, a corrente já não é mais constante, já começa a ter alguns desvios. O que o livro coloca é o seguinte: ainda que você faça essas considerações, os resultados são bons. Certo? Ainda que você está com um raio, com um loop cujo raio é grande demais para ser considerado corrente constante, os resultados não são ruins. Então, o livro mostra aqui, eu vou correr aqui para você ver, mesmo considerando a condição de campo distante, ou seja, os dois raios aqui são paralelos, as equações são relativamente complicadas, e o inconveniente que surge, como você está vendo aqui, o inconveniente que surge quando você começa a considerar um raio não desprezível, você acaba caindo nas equações de Bessel. Não vai ter jeito, você acaba caindo nas equações de Bessel. Então aqui ele acha, através da integração, ele acha os campos, exatamente como nós vimos no caso do raio bem pequeno, do small loop, a gente tem aqui o H de φ e o H de θ e o E de φ. A relação entre eles é a própria impedância do meio. E você percebe que aqui, né, já aparece um negócio um pouco mais complicado, que é a equação de Bessel, descrevendo aí em cima da variável Ka seno θ, o comportamento do campo. Uma vez que você tem o campo EH, o procedimento é o mesmo, você calcula a densidade de energia, a partir da densidade de energia você calcula aí uma série de outros fatores, a diretividade, a área efetiva máxima, a resistência de radiação, etc, etc, etc. Depois eu vou mostrar na simulação essas curvas aqui. Eu quero só mostrar para você, aí ele continua aqui a potência de radiação, ele calcula uma integral auxiliar aqui, que resolve a equação, essa integral aqui com uma expansão em série, ou seja, é um negócio bem mais sofisticado. E aí ele chega em algumas aproximações quando o loop é grande, ou seja, quando ele é maior do que lambda sobre 2. Aqui um loop de lambda sobre 2 é um loop grande. Lambda sobre 2 é o tamanho, né? É o tamanho do dipolo. No dipolo de meia onda. Então aqui já, apesar da gente considerar a corrente constante, o loop já é grande, mesmo assim as equações são interessantes e são consistentes com o modelo físico. Então ele chega aqui em algumas expressões de resistência de radiação, de diretividade. Ele tem uma outra condição quando o loop está entre Intermediate Loop Approximation, onde ele é menor do que lambda sobre 2 e está entre lambda sobre 6π. As equações já são diferentes. E depois ele tem um Small Loop Approximation, quando o loop é menor do que lambda sobre 6π. Então essas três condições são equações relativamente complicadas. E aqui ele mostra a resistência, isso aqui que é interessante, a resistência de radiação versus o raio. Então você percebe que raios muito pequenos ou raio muito grande, aqui eu estou em lambda sobre 100, em lambda sobre 30, ou seja, ainda são raios pequenos, a resistência de radiação ela é muito pequena. Ela é praticamente um curto, como nós falamos. Então é muito difícil de você casar essa estrutura aqui. É um negócio muito inviável de você fazer o casamento, né? E aqui ele usa outra expressão, além da resistência de radiação, a diretividade, né? A diretividade em dB, quando você tem um loop grande, você começa a convergir para diretividades já maiores. Ou seja, você tem que ter um loop bem grande para você ter boas diretividades. O loop, na realidade, você usa em frequências, como nós falamos anteriormente, você usa em frequências baixas. Você usa aí na ordem de megahertz. Em geral, né? Em geral. Bom, aí ele tem aqui, na seção 5.4, uma expressão com corrente não uniforme. E aí você vai ver, as expressões ele exprime o negócio em séries, tem uma série de detalhes aqui. Isso aqui é uma outra época, né? No meu ponto de vista é interessante se você quiser se aprofundar, mas hoje em dia você pode partir diretamente para a simulação e você ter aí os resultados mais rápidos. Certo? Então o Balanis ele é um livro bem completo, ele mostra toda essa teoria, certo? Esse desenvolvimento, mas o que a gente chega nesse ponto, quando você chega num ponto, se você quiser montar mesmo, você parte mesmo para a simulação.
Então eu quero mostrar para você a simulação de um loop. Eu fiz aqui uma simulação de um loop. Esse loop tem um diâmetro de 5 centímetros e o raio do fio, o diâmetro do fio é 1 milímetro. É mais ou menos o fio que nós usamos de RJ45, né, quando a gente vai usar no protoboard. Aquele fiozinho mais ou menos tem 1 milímetro por aí de diâmetro. Então, e esse vermelhinho aqui é a nossa porta, né, que a gente vai estar mostrando, né, qual que é a impedância de entrada. Então vou mostrar aqui essa aqui é a diretividade em dB para 1 mega. A frequência mais baixa foi 1 mega, a frequência mais alta foi 5 giga. Então eu vou fazer uma animação aqui para você ver, eu vou estar varrendo a frequência, como que se comporta o campo distante de diretividade para esse fio. Você percebe que Z eu tenho mínimo, 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 começou a ter máximo em torno de 1 giga. Então quando o fio é muito pequeno, eu tenho um shift de 90 graus no máximo. Você quer ver? Ó, aqui 3 GB, ele começa já a ficar deformado quando a corrente fica com alguns nulos aí, mas você percebe que, eu vou parar aqui, vou pegar aqui de novo, em 1 MHz eu tenho um nulo aqui no Z. Um nulo aqui no Z. Se eu for aumentando, eu continuo com o nulo em 500 MB. Aqui eu começo, aí eu tenho nulo, mas eu já começo a ter um tipo perfil de polo aqui, até eu ter, ó, começar a ter um máximo ao longo do Z. O Z já passa a não ser, aqui em 1.2 GB, passa a não ser, bem dizer, um nulo. Então eu tenho esse shift aí no perfil de radiação. Em 5 centímetros eu fiz aqui um cálculo, o comprimento da 5 centímetros de raio eu tenho 15,7 centímetros de comprimento, né, de perímetro. Isso equivale a um comprimento de onda de 1.9 GB para lambda e lambda sobre 2, 3,8 GB. Certo? Então, aí em torno de 2 GB, o nosso fio seria um comprimento de onda, em torno de 2 GB. Vamos ver aqui quanto que corresponde 2 GB, para ver que tipo de shape tem aqui. 2 GB, 1.9, tem esse tipo de resposta aqui. E o que é bacana a gente ver, vamos tentar mostrar a corrente. Currents, vamos escolher Currents, Instantaneous Magnitude, dB e Normalize. Você vê, com corrente, uma corrente bem baixinha, uma frequência bem baixinha, eu tenho praticamente uma corrente constante. Eu vou tentar animar aqui, você vê, praticamente não muda. Se eu for pegar aqui agora 700 MB, 700 MB você percebe que já existe aqui uma mudança aqui próximo do coisa, né, da excitação. E se a gente for pegar uma frequência bem alta, olha aqui o que acontece, em 2.6 GB. 2.6 GB eu já percebi aqui que existe um máximo aqui, ó, nesse ponto. Então se eu fizer a animação, olha ali, ó, eu já tenho esse shape de corrente diferente, ó, está vendo? E conforme eu aumento a frequência, vamos pegar lá a última frequência, que é 5 GB, olha aqui o que acontece. Acontecem esses máximos e mínimos ao longo do anel. Então esses máximos e mínimos de corrente vão corresponder aí no campo distante àquele monstrengo lá de far field. Vamos voltar aqui o far field em 5 GB. Em 5 GB, que você viu aqui, né? Esse negócio aqui é basicamente a transformada de Fourier da corrente. Muito bem. E o que é interessante também é a gente analisar, né, a resistência, a impedância de entrada desse negócio. Então aqui eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a impedância versus frequência, a parte real. Então você percebe, eu vou tirar os cursores, que a parte real ela é praticamente um curto até lá por 1 GB. Aí tem esse pico aqui e tem um outro pico aqui. Certo? Tem alguns picos aqui de ressonância, onde a parte real aumenta. Mas praticamente ela é zero ao longo, né? Um curto, esse negócio aqui é um curto. Se eu for ver a parte imaginária, olha aqui exatamente em 2 GB como nós calculamos. Eu tenho a parte imaginária nula. Eu tenho a parte imaginária nula. E o que é bacana é isso aqui, ó. Eu vou colocar cursor de volta. Você tem esse shape aqui. Isso aqui está dizendo o seguinte: aqui para cima, acima de zero, eu tenho um indutor, o que faz sentido, porque o loop é um indutor. Conforme eu chego aqui, ele pula e vai para onde? Ele vira um capacitor. Então, o meu loop é um indutor, 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 ressoa, tem um pico e
cai e vira um capacitor. Aqui ele é então um capacitor. Percebe que a unidade aqui é 9K, né? Não é 9 ohms. Ele vira um capacitor, capacitor, ressoa de novo em 2 GB, que é aquela frequência que nós vimos aqui, né? Que é aquela frequência que nós vimos, 1.9, quando o perímetro é igual ao lambda, aproximadamente aí 2 GB, e depois ele volta a ser indutor e capacitor. Então ele fica oscilando. Isso aqui, se você for ver na carta de Smith, são aquelas voltinhas que nós vemos sempre, né? Aqui, ó, ele fica fazendo essas voltinhas aqui. Aqui é frequência baixa, né? Porque eu tenho poucos pontos. Depois ele fica fazendo, oscilando, indutor, capacitor. O que é interessante aqui, eu quero que vocês vejam, isso aqui é chamado Self-Resonant Frequency. Todo indutor, todo capacitor tem isso. Em frequências baixas o indutor é indutor, e em frequências baixas o capacitor é capacitor. Mas chega uma frequência em que o dispositivo, o indutor vira capacitor, o capacitor vira indutor. Aí depois, naturalmente, você não pode usar mais o dispositivo como projetado. Então, tipicamente, o capacitor cerâmico que nós usamos aí em eletrônica, o capacitor cerâmico tem se você for medir em torno de 100, 200 MHz, provavelmente ele vai deixar de ser capacitor. Certo? Ele vai deixar de ser capacitor e ele vai passar a ser um indutor. Então, se você quiser usar um capacitor em frequências mais altas, provavelmente aí na faixa de gigahertz, você vai ter que usar a tecnologia SMD, porque aí ele não vai ter os elementos parasitas. Mas então você vê, essa aqui é uma simulação uma simulação numérica, ou seja, ela está mais precisa que aquelas expressões do Balanis, e você vê que eu tenho então esse comportamento aqui, né, do nosso loop. Então você vê que aqui, ó, se eu for ver aqui a perda de retorno, a perda de retorno, o S11, o coeficiente de reflexão, se eu vou ver aqui em dB, então aqui magnitude em dB, você vê que exatamente em 2 GHz eu tenho aqui não vou nem dizer um casamento, mas está um pouquinho melhor aí, tem em torno de 6 dB, que é a frequência que nós calculamos lá de ressonância quando o comprimento do nosso fio 2πr é igual a lambda. Certo? Então aqui seria o melhor ponto de casamento, depois aparece um segundo ponto de casamento aqui em 4 GHz. Então, ó, olha aqui, 3,8 quando é lambda sobre 2 e quando é lambda é 1.9. Exatamente, né, como as nossas continhas simples mostraram. E isso equivale, né, 2 e 4 GHz a 2 e 4 GHz. A gente volta aqui. Ó, qual é o ganho que você tem? É esse meio feioso aqui, esse monstrengo aqui, né, em 4 GHz, provavelmente em 2 GHz vai estar melhorzinho, vai estar mais bonito. Vamos ver aqui 1.9. 1.9 GB você vê. Eu tenho aí uma diretividade, vou tirar o normalize, eu tenho uma diretividade até não é ruim, ó, 6 dBi, 6 dBs, né, de diretividade. Certo? Então essa aí é a análise do loop. O loop ele funciona como antena de boa, vamos dizer assim, quando 2πr é igual ao perímetro. Mas em outras circunstâncias, em frequências baixas, como são muito utilizados, você vai ter que conviver com uma diretividade ruim, né, você vai ter que conviver com uma diretividade ruim e uma impedância, né, aqui, ó, praticamente um curto.